de Janelas Killers, quando ele desenvolvia a sua psicopatia, considerando aqueles que eram contrários às suas ideias, que chocavam com seus ideais, como seres inumanos, que eram indignos de pisar nessa terra, então um monstro aparecia. É por isso que um psicopata pode oscilar e disfarçar por algum tempo a sua psicopatia, escondendo-a através de um território inconsciente, um grupo de janelas na sua memória que financia atitudes altruístas, gentis em alguns momentos. Porém, não há dupla personalidade como as pessoas imaginam. O que há é um duplo território de memória, ou seja, regiões completamente distintas como os solos dessa terra. Você pode sair de um deserto e entrar num oásis, você pode sair de uma terra árida e entrar numa floresta. Assim, a mente humana, figurativamente, também tem regiões muito distintas. E notem que nós também temos tais experiências tecidas na colcha de retalhos da nossa memória. As situações em que nós somos bem tranquilos, serenos e respeitosos, e há outras situações que nos tiram completamente a serenidade, a sobriedade, e reagimos agressivamente, e as pessoas ao nosso redor ficam espantadas com a nossa atitude. E nós mesmos nos surpreendemos e depois nos arrependemos. Como eu pude ter tais reações? Uma pessoa é tanto mais madura quanto menos ela muda de solo. Uma pessoa é tanto mais madura quanto menos o relevo muda significativamente. Quem passa do céu para o inferno, do deserto para a floresta constantemente, de um estado de euforia para um estado de depressão, de um estado de segurança para um estado de timidez e recuo, frequentemente tem transtornos psíquicos mais importantes. E você nunca sabe como se relacionar com tais pessoas. Você pisa em ovos, porque a mudança de humor é brusca. Na verdade, a mudança de humor é brusca porque há territórios na coxa de retalhos do inconsciente muito distintos. Há grupos de janelas Killers e lights muito próximas e que geram volumes de tensão bem distintas. Sejam tensão saudável, seja tensão doentia. Muito bem. Eu tive a felicidade de descobrir uma nova síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar demais, como eu disse, pensar sem qualidade é um grande problema, é o maior vilão da qualidade de vida na atualidade. Uma pessoa que pensa excessivamente, ela não consegue contemplar o belo de maneira profunda e não consegue aquietar a sua emoção. Ela é muito oscilante. Quem gostaria aqui de ter equilíbrio? Levante as mãos. Ser uma pessoa equilibrada. Bom, eu vou pedir para vocês desistirem, porque não existe pessoas equilibradas. Todos nós somos desequilibrados. Aliás, o campo de energia psíquica vive em contínuo estado de desequilíbrio. Cada pensamento tem que se desorganizar para se organizar em novos pensamentos. Se uma ideia não passasse pelo desequilíbrio, pelo caos, pela desconstrução,
você não construiria novas ideias. Assim também uma emoção, se não vivenciasse o caos, não se desorganizasse, novas emoções não surgiriam no teatro da nossa mente. Desequilíbrio psiquodinâmico indica que a energia psíquica ela está num contínuo estado de construção, desconstrução e reconstrução, ou seja, organização, caos e reorganização. O melhor momento de alegria que você experimentou na vida se dissipa depois de algumas horas, se torna em apreensão, depois se torna em ansiedade, depois se torna em tranquilidade. Não é possível o eu, como gestor do teatro da mente, impedir esse processo. Ele deve apenas administrar com maturidade os excessos, mas impedir que haja um estado de mudanças da energia emocional e um estado de mudança dos pensamentos é impossível. Ninguém literalmente consegue parar de pensar. Eu quero fixar meu pensamento numa ideia maravilhosa, ou então eu quero interromper bruscamente a produção de pensamentos. Tente interromper o pensamento. Até a tentativa de interrupção já é um pensamento. É a consciência da interrupção. Esse show no palco da mente, os fenômenos que leem a memória nunca param-se de encenar. Todos os dias, a cada momento, uma peça é produzida no palco da nossa mente. Pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, sonhos, recordações, recuperação ou lembranças do passado vêm frequentemente no palco da nossa mente, num processo contínuo, como tentativa de fazer com que cada ser humano rompa a solidão intrínseca e experimente o prazer. O mundo das ideias, o mundo que se encena no teatro da nossa mente é um show existencial para nos animar, nos entreter, nos envolver. Se o eu, como ator ou atriz principal, não ler a memória e não produzir pensamentos, como eu estou fazendo agora, outros fenômenos inconscientes entram em cena, produzem pensamentos para continuar esse show. Existem 3 fenômenos inconscientes que leem a memória e produzem cadeias de pensamentos, imagens mentais, ideias e fantasias. O primeiro deles, eu disse, é o gatilho da memória. A cada momento o gatilho é acionado diante de qualquer estímulo. Por exemplo, no exato momento que eu estou falando, sem que o teu eu perceba, o gatilho está sendo acionado. As minhas palavras se tornam ondas mecânicas que vão até seu sistema auditivo, que se transformam em estímulo eletroquímico, que vão até o córtex cerebral, detona o gatilho, e aí o gatilho abre um outro fenômeno chamado janela da memória, que é um território de leitura específico. Então, para vocês entenderem a linguagem, a psicossemântica, o significado da comunicação, o gatilho da memória e as janelas formam um pacto contínuo, milhares de vezes eles são acionados, e assim, sem que o eu participe do processo, nós vamos adquirindo a consciência, a compreensão do mundo que está ao nosso redor. Observem as suas mãos nesse exato momento, do jeito que vocês estão, não, do jeito que você tem olhar, do jeito que vocês estão. Só olhem para as suas mãos e a posição das suas pernas, a posição tempo-espacial dos seus braços. Quem os colocou nessa posição não foi o seu eu, mas o gatilho que abre as janelas da memória, que produz uma série de pensamentos, imagens mentais, que coordenam a movimentação motora e, consequentemente, nos harmoniza tempo-espacialmente. Para vocês estarem aqui, quantas vezes o teu eu entrou em cena? Quantas vezes o teu eu pensou, bom, eu vou dar um passo, mais outro passo, virar, dar 2 passos à esquerda, à direita, depois vou parar, alguém entrou na minha frente, vou esperar um pouquinho, depois eu vou novamente seguir a direção. O eu entrou em cena?
Praticamente não. Mas o gatilho entrou em cena e as janelas foram abertas e você dirigiu toda a sua movimentação muscular. Isso é maravilhoso, é fantástico. Sem esses dois atores coadjuvantes, não entenderíamos a linguagem, não entenderíamos, não construímos relações humanas e não nos movimentaríamos no mundo físico. Quantas vezes nós dirigimos carros